Olá a todos do evento CELCI, a todos da organização. Meu nome é Ronaldo Oliveira Borges e o tema da minha apresentação é Dar voz aos desumanizados. Resistência é um ato contra o esquecimento. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Ana Lília Carvalho Rocha. Bom, na verdade esse trabalho se trata de um recorte de um dos capítulos do meu TCC, que tem como tema The Presence of Forms of Dehumanization e Humanization in the Context of Shoah in the Work The Boy in the Striped Pyjamas, by John Boy. E a ideia para esse trabalho surgiu durante reuniões de um grupo de pesquisa que eu faço parte lá na UFPA Campus Bragança, que é o CRENAC, que significa Configurações de Resistência em Narrativas Anglófonas Contemporâneas. Esse grupo de pesquisa tem como objetivo estudar, debater obras em língua inglesa sobre a temática da literatura de resistência, que é a literatura que se encarga de dar voz àquelas pessoas que normalmente são silenciadas na sociedade, porque às vezes são de minorias, sofrem preconceito, discriminação. Então essa literatura encarga de contar a história dessas pessoas numa forma de narrativa. Bom, os conceitos que iremos ver estudar aqui são os conceitos relacionados à literatura de resistência, conceitos relacionados ao contexto da Shoah, e temos aqui outros conceitos relacionados a esses dois âmbitos. Bom, o primeiro conceito é o conceito de resistência, que, de acordo com Bose, 1996, possui duas vertentes, que é a vertente ética e a vertente estética. O conceito estético se refere à resistência como uma força de vontade que resiste a outro poder. Um exemplo claro aqui da atualidade, por exemplo, os grupos minoritários que sofrem preconceito, discriminação, violência, e esses grupos lutam pelos seus direitos, por igualdade, lutam pelo respeito que elas merecem, lutam por isso. Então, essa luta deles é uma forma de resistência. Aí temos um exemplo do conceito ético. E temos o conceito estético, que, de acordo com Bose, 1996, se trata da literatura de resistência, pois a literatura de resistência traz essa atmosfera ética à narrativa. E também ele fala que, além disso, tem a linguagem sóbria e purificada de todo convencionalismo. Então, aqui iremos ver mais para frente quão diferente esse ramo da literatura é das demais literaturas. E temos aqui o conceito de teor testemunial. De acordo com Márcio Seligman Silva, é a leitura da realidade no universo cultural, que seriam obras de ficção. A diferença do teor testemunial para as demais ficções é que ela traz um contexto real, histórico. Por exemplo, aqui uns exemplos bem claros as obras O Menino do Pijama Listrado e A Menina que Roubava Livros. Ambos são obras de ficção, porém têm um contexto histórico real, que é a Segunda Guerra Mundial. E eles se encaixam nessa questão de resistência, pois, novamente, tratam de crianças, de sobreviventes que sobreviveram a essa catástrofe da Segunda Guerra Mundial. E a diferença do teor testemunial para a literatura de resistência em si é que a literatura de resistência tem, como eu posso dizer, uma obrigação com a verdade, ou seja, as narrativas são fatos reais, enquanto no teor testemunial, não. Agora vamos falar sobre um gênero textual dentro da literatura de resistência. Esse gênero textual está mais ligado ao contexto da Segunda Guerra Mundial, ao contexto das vítimas dessa guerra. Ok? Vamos ver ela com mais profundidade. A palavra testemunho, de acordo com Gisele Freud,
1980, é um ato pelo qual alguém atesta o conhecimento direto de um evento. Ou seja, a literatura de resistência pega emprestado esse conceito do âmbito judicial, de certa forma. E só que aqui ele usa esse conceito no âmbito da narrativa. E um fator primordial, principal para que esse gênero ocorra é um evento que ocasiona, que aqui é o contexto da Shoah. Shoah é um termo em hebraico que significa calamidade e se refere à catástrofe que ocorreu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, onde cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelo Partido Nazista. Então, para que o testemunho ocorra, é preciso que tenha testemunhas, pessoas que deem um testemunho de suas experiências dentro dos campos de concentrações, em outros lugares de tortura. Então, é justamente o que eu irei abordar agora, as testemunhas. De acordo com Emily Benveniste, 1995, existem 3 tipos de testemunhas nesse gênero, que é o superte, testes e arbítrio. O superte é o testemunha que passou pela experiência traumática, passou pelas torturas, sofreu na pele, e por isso ele dá testemunho disso. E já o testes é aquele que não passou pela experiência narrada, mas sim presenciou alguém passando. E a importância desse tipo de testemunho é que ele dá voz àquelas pessoas que não sobreviveram a Shoah, as experiências, ou seja, essas pessoas, como não tiveram a oportunidade de narrar suas experiências, então outros dão o seu testemunho. Temos aqui o conceito de arbítrio, que é o testemunho que nem presenciou e nem sofreu a experiência. Ele, na verdade, muitas das vezes, é filho de sobreviventes, no caso, no contexto de pós-guerra, que só tiveram informações a respeito dessa guerra, através dos seus pais, que podem ter testemunhado para eles, ou ele pode ter coletado informações de outras formas. Aí, com essas informações, com o testemunho de seus pais, eles acabam escrevendo a respeito da Shoah. E temos aqui algumas características principais estéticos do testemunho. Temos aqui, de acordo com Adorno, escrever poesia depois de Auschwitz, que é um campo de concentração, é bárbaro. Mas vamos ver por quê. Como eu disse, a literatura de resistência a testemunho é bem diferente da literatura que a gente está acostumado. Pois a literatura que a gente está acostumado traz um linguajar rebuscado, estético, bem escrito, com todas aquelas regras, jogo de palavras, figuras de linguagem. Então tem tudo isso. Já a literatura de resistência não. Ele opta pelas palavras mais comuns, mais, de certa forma, mais brutas. Aquelas palavras, um linguajar que choque o leitor, que faça, às vezes, ele até ter um sentimento de abjeção, às vezes até ficar incrédulo com aquilo que ele está lendo. Então, essa é a ideia da literatura de resistência, chocar o leitor. E para isso ele precisa ser direto, ele precisa falar a experiência tal como ela for. Ok? E um dos fatores para que esse tipo de linguajar, que esse tipo de narrativa aconteça, é através do trauma que os sobreviventes passaram, ok? Isso nos fala o autor Seligman Silva, 2002. E um dos fenômenos causados pelo trauma dentro da narrativa é a literalização e a fragmentação. A literalização ocorre pois o sobrevivente ele fica incapaz de traduzir as experiências dele de forma imagem ou metáfora, ou nenhum outro tipo de figura de linguagem. Ou seja, ele é bem literal ao ocorrido, à experiência, a coisa que ele está narrando.
de tão traumático que foi. Então ele não consegue transformar isso em metáforas ou outro tipo de linguagem. E a fragmentação é a incapacidade da pessoa que está testemunhando de contar esse testemunho de uma forma linear, cronológica, de uma forma detalhada, porque às vezes ele esquece detalhes, não lembra a ordem, esquece algumas coisas que aconteceram. Então, às vezes, ela pode estar contando uma coisa sobre um dia, no outro está contando um dia anterior, e assim sucessivamente. Bom, aqui vamos focar na questão da infância, das crianças sobreviventes, certo? E temos aqui dois tipos de crianças sobreviventes da Shoah, que é as crianças escondidas e as crianças capturadas. As crianças escondidas, que nos fala o Paul Valente, são aquelas que não chegaram aí para ao campo de concentração. Elas, às vezes, foram escondidas por alguma família de bem e foram mantidas escondidas em algum porão, usando alguma identidade falsa. Às vezes a família fingiu que a criança era filha delas, entendeu? E seus pais foram para campos de concentração. Então a criança passa por muitos traumas, pois foi separada dos pais, não sabe o que está acontecendo com seus pais, se eles ainda estão vivos ou morreram. O medo de ser descoberto pelos soldados nazistas. Então tudo isso acaba afetando essa criança. E isso não acaba depois que seus pais são libertados, quando isso acontece. Por exemplo, os pais nunca voltam do jeito que foram para lá. Então eles não agem como eles agiriam com seus filhos como antigamente. Então isso acaba deixando essa criança pior ainda. E temos as crianças capturadas. De acordo com Leonardo e Deckels, muitas não sobreviveram. Poucas são as crianças capturadas. A maioria dos sobreviventes crianças são as escondidas. Mas temos alguns exemplos de crianças capturadas que sobreviveram, como Elie Wiesel, que é um bom exemplo, que ele até escreveu um livro a respeito, Night. E essas crianças passaram pelas barbaridades igual os adultos. Porém, como elas eram mais frágeis, né, mais fracas, acabaram sucumbindo, a maioria delas. E temos aqui também uma dessas barbaridades que era muito que ocorriam muito com as crianças, eram experimentos que muitos cientistas nazistas faziam com elas, principalmente com gêmeos, crianças gêmeas, que eles acabavam de fazer algum experimento com um gêmeo para ver se ocorria alguma modificação com outro gêmeo. Às vezes tiravam os órgãos dessas pessoas que estavam sob experimento, para ver até que limite essas pessoas podiam aguentar serem torturadas. E também temos aqui o silêncio após a libertação, porque muitas crianças, após serem libertadas, elas eram meio que obrigadas pelos adultos, pelos sobreviventes adultos, a ficarem em silêncio, não falar a respeito, porque isso podia causar, como por exemplo, preconceito com essas crianças, porque o preconceito com os judeus, mesmo após a libertação, era grande na Europa, e isso podendo acabar prejudicando a criança. Então, eles obrigavam as crianças a se manterem em silêncio para ver se elas conseguiam ter uma vida normal daqui para frente. Só que isso acabava piorando a situação mental, psicológica da criança, porque não podia desabafar com ninguém, falar a respeito, entendeu? E às vezes os adultos presumiam que as crianças não tinham uma memória tão vívida das experiências como eles, os adultos. Então não se preocupavam tanto em dar apoio psicológico, algum tratamento e etc. Bom, aqui falar sobre os conceitos de humanização e desumanização. Dentro desse contexto, a humanização, de acordo com Leonardo Boff, tem um sentido de cuidado. Ou seja, o indivíduo só é humano porque ele recebe cuidados. Por exemplo, uma criança, se ela não receber cuidados médicos, dos pais, amor, carinho, afeto, tudo isso, alimento, essas coisas, ela não sobrevive, ou seja, não chega a se tornar humano. E temos aqui a ideia de desumanização através da falta de empatia, de acordo com Gail Murrow e Richard Murrow. Ou seja, a pessoa que não sente empatia pelo outro não sente nenhum remorso em matar, humilhar,
desumanizar o outro. E temos aqui a infra-humanização, que é a ideia de ser superior a outro grupo. Um grupo é superior ao outro, que é a ideia que os nazistas, por exemplo, tinham respeito aos judeus, soviéticos, às outras nações, certo? E temos aqui a reumanização, que de acordo com José Luis Cañas Fernandes, é a ideia de recuperar o sentido da vida, pois após a pessoa ser desumanizada, ela perdia o sentido de viver, não via nenhum sentido em continuar viva. Então a reumanização vinha justamente para tentar, de alguma forma, devolver esse sentido. Um exemplo, por exemplo, pode ser a ajuda psicológica que alguns judeus tiveram. Isso é um bom exemplo. Bom, aqui eu quero concluir esse trabalho falando um pouco, concluir o pensamento que eu quero compartilhar aqui. A resistência é um ramo da literatura que visa contar a história daqueles que a história oficial silenciou, e que suas histórias em forma de testemunho são afetadas pelos seus traumas adquiridos pelas desumanizações, inclusive e principalmente as crianças e jovens que foram obrigados a se calar. Literatura de resistência tem como objetivo manter na memória das pessoas as barbaridades que ocorreram no passado, para poder evitar que elas ocorram novamente. Muito obrigado ao evento que me proporcionou apresentar esse trabalho, compartilhar esse trabalho. E aqui estão as minhas referências.